Nesse segundo bloco, então, a gente vai apresentar mais um caso para vocês de reabilitação aqui também com uma estética bem comprometida e a gente vai chegar num resultado bem mais favorável para essa paciente, tá? Então, o que acontece aqui? Essa paciente está fazendo uso, nesse caso aqui, de uma prótese fixa superior. Então, ela tem aí dentes, implantes que ela já fez aí em outros profissionais, todos eles unidos. Mas na parte da reabilitação, da parte estética, aí a gente percebe que houve aí um comprometimento, tá? Na hora do seu planejamento. O fato dessa peça também ser toda unida e unida de forma com dentes e com implantes que trabalham mecanicamente de maneiras diferentes, o que acaba gerando isso? Fratura na parte, no revestimento cerâmico da parte que envolve ali toda essa estrutura que une, sobre ele então tem a porcelana. Como a porcelana acaba sendo friável e aí tem um certo movimento, ela acaba fraturando. Então a gente percebe em vários pontos aqui, numa região anterior mais claramente, que aí então está quebrada a porcelana de uma peça inteira que é fixa. Então o que acontece ainda nesses casos? O fato de ser muito longo, então ainda gera ainda mais esse tipo de problema de fratura, porque acaba sendo então de uma certa forma um pouco mais maleável e aí a fratura de um dente, de uma porcelana da região, seja qual for, em um ponto específico, de uma certa forma acaba comprometendo todo o trabalho porque ele é inteiro. Então se for para remover e ser enviado para o laboratório, novamente tem que ser tirado por inteiro, tá? Então essa fratura que ela tinha já veio aí sendo corrigida com restaurações em resina sobre a fratura de porcelana, um material que não adere a outro. Então, cada vez foi sendo feita uma emenda, um remendo, uma emenda e assim foi indo, tá? Então aí, fraturas na borda que tinha dessa peça metálica e outras desadaptações que a gente percebe aí onde tinha dente, a porcelana que já trincada, ainda não tinha lascada, mas já estava trincada. Então assim, diversos problemas, tá? Na parte inferior, ela tinha falta de dentes também, então o que ajudava ainda mais fazer descarregar força, principalmente nessa região anterior, e aí gerava tudo isso que a gente veio comentando. Então a gente reabilitou com ela na parte inferior com os implantes, tá? Na próxima foto, ó, a vista do que a gente tinha faltante nesses dois lados, tá? E aí em cima os detalhes que a gente veio comentando até agora, tá? Uma vista bem aproximada do que a gente percebe desadaptação aqui, a fratura, então diversos problemas que foram gerados em função de ser uma peça também muito longa, tá? Então, longa quanto? Ela vinha de molar até o outro molar. Então, assim, olhando aqui por uma vista oclusal, a gente não percebe os problemas a partir do momento que a gente depois tira essa prótese. Então, ela aqui inteira, que nem eu comentei, se fraturasse uma pontinha da porcelana, seja em qualquer um dos pontos, estaria toda a peça comprometida, porque não tem como fazer um reparo de porcelana em consultório. É obrigado a ser enviado o trabalho para o laboratório. E aqui ainda mais um outro problema que a gente comentou logo no início. Unir dente a implante não é o ideal, porque trabalham de formas diferentes e vai gerar fratura, tá? Então, em boca, tirando, e assim ela estava nessas condições aqui. Para vocês que estão aí vendo em casa, talvez a gente possa imaginar, não, aí tem que ser todos extraídos, porque tem características que não são bonitas e assim por diante, mas não. Então a gente foi avaliando um a um, dente, 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 tudo que ela tinha. E alguns implantes que ela já tinha feitos em outro profissional. Então, desse conjunto todo aqui, a gente chegou à conclusão que tinha esse elemento aqui, estava já cariado, então é um dente que tinha cárie já subgengival, então não tinha mais nenhum tipo de tratamento. E esses dois implantes aqui, eram um implante aí muito antigo, numa posição bem desfavorável para o tratamento e que a gente não tinha mais peças para poder acoplar esse tipo de implante. Então a gente preferiu então fazer a eliminação desses implantes e reabilitar e ela depois de uma certa forma com os dentes individualizados. Então a gente chegou lá, fez um planejamento que ela, no caso concluído, vai ter dentes um a um. Vai passar fio dental e cada um dos seus dentes individualmente. Seja entre dente ou implante, tá? Então aqui já foi feito a extração daquele dente e dos dois implantes, já está em uma fase de cicatrização, sendo que os implantes novos já foram colocados e aí então nesse período e nesse processo ela ficou fazendo uso então de uma prótese de acrílico provisória, logicamente aqui está logicamente unido porque não tinha como, tá? Mas já numa situação melhor, tá? Então a gente já tem aí adaptações melhores. Aqui, como era implante e a gente não tinha necessidade de estar utilizando ele nesse momento, foi colocado cicatrizadores e no mais foi dando tempo aqui para poder
dar o período necessário para a osseointegração daquele implante naquelas regiões, tá? Então, passando esse período, a gente já pôde colocar então os cicatrizadores em todos. Nesses aqui, logicamente, nesses anteriores ela já tinha, para poder fazer o quê? Dar o contorno gengival para poder facilitar na hora da moldagem, da inserção dos componentes que a gente utiliza para fazer a transferência da posição e da inclinação dos implantes e serem enviados para o laboratório, tá? Removidos novamente, então a gente nos dentes que ela tinha, a gente foi fazendo, alguns deles foram feitos retratamento de canal, outros a gente não teve essa possibilidade também porque não tinham problemas. E aí tinham também os pinos metálicos que a gente vem comentando em diversos programas, a gente avalia a possibilidade ou não de serem removidos, no caso aqui a gente deu a preferência de mantê-los e no mais então a gente vai criando já um contorno gengival desses dentes melhores e essa função o cicatrizador faz na região dos implantes, tá? Então aqui, nos dentes posteriores, sendo feita a prova das peças que são copings, que a gente chama, que são acoplados sobre a estrutura do dente, tá? Para poder, como se fosse uma luva, uma máscara que a gente vai cobrir sobre o dente. E na região do implante, então a gente conseguiu aí determinar uma posição que fique confortável e até fácil para a gente poder inserir e também para poder fazer a manutenção, tá? Então aqui um detalhe importante é só o seguinte, esses 3 implantes aqui a gente acabou fazendo novos. E esses 3 aqui, então, a gente já veio dando continuidade de um outro profissional. Então, a gente percebe que essa diferença, a gente então tenta compensar um pouco mais, um pouco menos para um lado ou para o outro. Mas, independente do pessoal que tem em casa, às vezes está em algum procedimento, alguma coisa assim, a gente tem a possibilidade de corrigir. Então, assim, não precisa ser iniciado e concluído no mesmo local, porque aí a gente vai acabar podendo avaliar da melhor forma depois de feito. E isso já vem desde lá do planejamento. Ainda principalmente no caso, quem tem implantes antigos, feitos há muitos anos atrás, que às vezes já não está, a prótese já não está mais agradável, a pessoa acha, quer trocar, ou tem outro material, há tantos anos, já não vai... Não, normalmente a gente consegue fazer o trabalho estético em cima dos implantes já realizados há muitos anos atrás, né? E aqui a vantagem é que ela ainda teve que ficar pela região palatina, então fica fácil, a gente estranha talvez um pouquinho a posição, mas fica fácil para poder fazer a manutenção posterior, tá? A parte inferior, então a gente também faz aqui a checagem e tem a posição ideal no centro do dente para poder, de novo, no futuro, se for necessário fazer algum tipo de manutenção, o acesso para o profissional acaba sendo bem fácil e simples. Se tivesse, logicamente, numa região mais posterior ou pela parte interna, teria aí uma dificuldade, às vezes tem que ser até feito cortar a prótese para poder fazer a manutenção e acaba perdendo o trabalho, tá? Então aqui, sendo instalado, então a gente já instalou os 2 dentinhos posteriores, esses orifíciozinhos aqui a gente selou no momento da instalação para que o paciente passe ali por um período de adaptação, depois a gente acaba removendo e selando ele definitivamente, então deixa aí totalmente imperceptível, tá? Na parte superior, então aqui a gente agora vai começar a fazer um comparativo do que a gente tinha no início, agora até o final, tá? Então a gente já tem uma situação bem mais confortável, tá? Os dentes são de uma certa forma todos eles compatíveis com os seus tamanhos, ou seja, os centrais acabam tendo o tamanho do central, o lateral que é um pouquinho menor, consequentemente assim até os seus dentes posteriores, tá? E logicamente também a linha incisal que vai determinar o tamanho ideal de cada um dos dentes, tá? Numa próxima foto, uma foto dela do sorriso, então bem diferente do que a gente já tinha lá no começo, tá? E então assim, os 2 casos que a gente apresentou hoje foi mesmo o que diz respeito muito mais à parte estética. A função, que era a parte de mastigação, a pessoa não é o que talvez nesses casos de hoje especificamente, o maior incômodo. O que incomodava mais era a estética. Então, o sorrir, né? O que a gente percebe que acaba mudando bastante, né? E os materiais também, vocês podem utilizar, vocês veem que a gente utiliza todos esses materiais de ponta, né? Então, a gente gosta muito a gente está sempre se atualizando no consultório para que a gente possa oferecer esse tipo de coisa para os nossos pacientes, né?